Agora, 4 slides, que é o resumo da aula anterior. E a aula de hoje, ela é mais divertida, vamos dizer assim, menos pesada e mais divertida. Então, o resumo, como o propósito da aula era o conceito de complexidade, então eu vou tentar sintetizar aonde que foi que nós chegamos. Então, como encontramos 3 conceitos de complexidade, né? Aí eu disse que dar o conceito de algo é apresentar o universal concreto que o constitui enquanto tal, né? E aí eu argumentei que o conceito de complexidade é sempre formado pela categoria de relação. Com base na categoria de relação, nós conseguimos definir o conceito de complexidade. Sabe? Evidentemente que, para definir esse conceito, eu vou levar em conta toda aquela apresentação, vamos dizer assim, descritiva do que é o sistema complexo, né? Que eu dei no começo da aula, né? Que há muitas partes, as partes interagem de modo muito variados, etc. Aquela ideia toda desse objeto, né? Que é chamado de sistema complexo. Então, agora, a partir daquela descrição, procuramos um conceito. Então, para chegar ao conceito, precisamos da categoria de relação. Então, chegamos em 3 conceitos diferentes. O primeiro deles eu resumi aí da seguinte forma: se o objeto for concebido como um intrincado de relações externas, um sistema de interação, ele é um sistema de interação. Li errado. Se o objeto for concebido como um intrincado de relações externas, ele é um sistema de interação. As partes que interagem. Tem-se, então, um conceito de complexidade em que esta apenas pode ser aprendida mecânica ou algoritmicamente. Essa aula aqui, a outra, eu vou mostrar para vocês o que é feito dentro dessa concepção de complexidade. Certo? Coisa feita em uso de matemática. O segundo conceito era: se o objeto for concebido como um intrincado de relações internas, ele é um sistema estruturado. Tem-se, então, um conceito de complexidade em que esta apenas pode ser acolhida por meio de análise estrutural. Qual que é as relações internas, né, que constituem esse sistema. Finalmente, se o objeto for concebido como um intrincado de relações internas contraditórias, então ele forma uma totalidade em processo de devir. Tem-se, então, um conceito de complexidade em que esta pode ser aprendida dialeticamente. Então, a partir dessa apresentação, agora eu vou primeiro trabalhar o primeiro conceito de complexidade, depois vou passar para o outro e depois, finalmente, para o outro. Então, agora nós vamos... Essas 3 transparências, 4 transparências, elas não estão no pacote, tá certo? Que eu fiz hoje de manhã. De alguma forma, posso passar para alguém ou para várias pessoas, é só me dar o e-mail que eu faço. Agora. Bom, eu vou discutir com vocês um objeto matemático, que é um objeto matemático bastante complicado, que é sistema dinâmico. Eu vou discutir isso ilustrativamente. Evidentemente que nós não podemos minimamente tentar desenvolver isso com um rigor matemático. Né? Ele é baseado numa aula, nesse livro que não consta do antes de começar, eu queria lembrar também uma coisa da aula passada, que era o seguinte: eu disse que quando se conseguiu fazer um grande progresso no desenvolvimento de sistema dinâmico, o que era a situação anterior, já desde o Newton, Leibniz, etc. Se trabalhava com sistemas dinâmicos, 2 tipos de sistema dinâmico: equação diferencial e equação a diferença finita. Pela dificuldade de computar, de manipular, se trabalhava apenas com um conjunto muito pequeno de sistemas dinâmicos. O sistema dinâmico é extremamente simples.
Então, quando se desenvolveu a capacidade de computação, junto com os desenvolvimentos dos computadores, a matemática computacional, então foi permitido estudar sistemas complexos muito mais complicados. Quando se fez isso, né, se descobriu que haviam 4 padrões, tá certo, de comportamento de sistema complexo, de sistema dinâmico, estou falando agora no campo da matemática. 4 padrões. Um deles era uma tendência a um determinado ponto, tá certo? Uma determinada configuração fixa e ali ficava de equilíbrio, Uma outra configuração é a configuração de órbita, tá certo? Uma coisa que fica girando eternamente numa determinada órbita. E a quarta delas, que era grosso modo desconhecida até recentemente, era a possibilidade do que ficou chamado caos determinístico. Tá certo? Depois, né, ao mesmo tempo, se descobriu que entre o comportamento, vamos dizer assim, que tem uma certa regularidade, que é em que o atrator é um atrator de ponto, não é um atrator cíclico, e o caos, havia uma coisa intermediária que ficou sendo chamada sistema complexo. Então, primeiro nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar e estudar uma equação de diferença finita muito simples, muito conhecida, que é o mapa logístico, tá certo? E com base no mapa logístico, que é uma coisa bastante simples, nós vemos o que é a ideia de convergência para um ponto, o que é a possibilidade de um comportamento cíclico e o que é o comportamento caótico. Tá certo? Depois, na segunda parte, vou apresentar para vocês um modelo famoso que foi feito em Santa Fé, que se chama o modelo Eufarol, por um economista chamado Brian Arthur, ele é um modelo bastante simples, mas ele tem um resultado bastante intuitivo e explicativo do que é um sistema complexo computacional. Certo? Bom, então vamos lá. Então tem uma introdução, né, em que eu digo que sistemas dinâmicos contêm sempre equações de movimento, assim eles explanam pêndulos, reações químicas, tráfego de veículos, interações sociais, etc. Então, quais são os tipos básicos? Tem o sistema de equação diferencial, tem o sistema de equação a diferença finita e tem os sistemas recursivos paralelos, em que o comportamento das variáveis depende só não do estado anterior das variáveis, mas também de variáveis que estão próximas, num certo sentido que vai ficar mais para frente. E, além disso, o sistema dinâmico pode ser determinístico ou estocástico. Né? Determinístico, estocástico quando envolve, de alguma forma, aleatoriedade, e determinístico quando não envolve aleatoriedade. Então, repetindo aquilo que eu disse, são os padrões de movimento. Então, os sistemas dinâmicos apresentam vários padrões de movimento. O mais simples ocorre quando o movimento é atraído por um ponto fixo. Um pouco menos simples é o movimento periódico, em que o movimento, a trajetória é atraída por um determinado ciclo, ou circuito, não é necessariamente um ciclo. Então, nesse caso, o movimento é atraído por um centro ou um ciclo limite. Depois vamos explicar isso ao longo da exposição. Um pouco mais complicado é o movimento quase periódico. Nesse caso, a órbita não se repete no tempo, ela é produzida uma combinação de 2 ou mais órbitas. Bom, então, esses são alguns exemplos, né, de comportamento, de descrição de sistema dinâmico. Certo? Aqui no primeiro caso, naquele caso de lá, você tem um atrator de ponto, né? No segundo, você tem um atrator de ciclo limite, né? E o terceiro, você tem um ciclo limite com várias órbitas intervaladas. Aqui é o seguinte, nós temos 2 variáveis, né, um sistema simples. Quando você põe a condição inicial aqui, ele, de alguma forma, ele tende para esse círculo, tá certo? Mas nunca chega de fato. Né?
Se você sai daqui, então ele vai, se você sair de dentro, né, ele tende, a trajetória tende para fora, mas ela tende a encostar, mas na verdade, de fato não encosta muito. Vamos ver. Bom, eu vou pular isso daqui, eu volto isso depois. Bom, vamos ver o que é o mapa logístico. Esse mapa logístico é uma equação, a diferença finita, certo? Que é chamado também mapa quadrático ou mapa de Feigenbaum. É constituído por essa equação que tem aqui. Considerando a hipótese de que tem algumas pessoas que não conhecem isso, eu vou explicar qual é a lógica dessa equação, que ela chama-se de diferenças finitas. Você veja que esse x aqui, ele está indexado por t mais 1. Esse x aqui está indexado por t. Certo? Então, suponha que você tem um determinado x em que o t é 0. Né? Então você põe esse valor aqui, no x, põe esse valor aqui, multiplica por 4R, R é um parâmetro, né? E você obtém xt mais 1. Tá certo? Bom, e como é que é a dinâmica? A dinâmica se dá quando eu pego esse valor que eu obtive aqui, reintroduzo aqui. Tá certo? Então essa equação implica um movimento de... Eu parto do valor inicial, obtenho o valor aqui, introduzo esse valor novamente, obtenho outra vez outro valor, volto, introduzo aqui, volto, introduzo, etc. Certo? Então, veja que é uma equação que tem um comportamento dinâmico, né? Por isso que é dinâmico, porque ela vai ter um movimento. Né? Então, essa é uma equação de a diferença finita extremamente simples, mas que, sob certas condições desse R, né, que é o parâmetro, a gente obtém um comportamento que é caótico. Então, a gente tem o exemplo do que é o caos determinístico. Explicação de baixo não precisa. Veja, uma coisa importante é que esse R, nós vamos considerar o F entre 0 e 1, né? E o XT também entre 0 e 1. É claro, esse mapa logístico ele funciona também fora dessa equação, fora desses parâmetros, mas o que interessa analisar é só com essa restrição que está aí. O xt ele pertence ao intervalo fechado 0,1 e o R pertence ao intervalo fechado 0,1. Aí, o que eu tenho aí é justamente a ideia que eu expliquei anteriormente. Né? Se eu começo com x0 igual a alfa, então x1 é 4R alfa 1 menos alfa, que é igual ao beta. Aí, se x1 é beta, então x2 introduz o beta, né? Introduz o beta, né? Alfa, coloco aqui, obtenho o x1. X1 é beta, então x1 é beta. Aí eu introduzo o beta, obtenho o x2, vou chamar de gama. Se x2 é gama, x3, né? E assim por diante. É a mesma ideia, só que eu tinha apresentado anteriormente. Então, o comportamento dinâmico desse sistema vai depender do parâmetro R. Eu vou pular isso aqui. Então, se R for menor que 1/4, a população vou voltar, desculpa, para dar um pouco de concretude no exemplo, o autor a qual eu me baseio, ele supõe que essa equação descreve o comportamento de uma população, certo? Em que xt é a população num determinado momento t. Né? População xt mais 1 é o tamanho da população em xt mais 1. Por isso que aqui vai aparecer. Então, se R for menor que 1/4, a população tende a ser extinguida. Você começa, por exemplo, suponha que você começa com 100 e divide. Roda dinâmica, vai para 0. Né? Suponha-se agora que R está entre 0 e 3/4. Né? Ou seja, um valor qualquer, vou escolher 7
sobre 10. Qual é o comportamento do sistema? Aí nós vamos então olhar um gráfico, tá certo, direto, para mostrar qual é o comportamento do sistema. Bom, o gráfico da esquerda, né, é o comportamento temporal. Tá certo? O que é? Aqui, nesse eixo, está xt. Tá certo? E aqui está o t. Né? Então, se eu começo aqui, por exemplo, o x0 é alguma coisa com 0,1. Tá certo? Veja que o r é aquele valor lá, 7 sobre 10. Certo? Então, o que acontece? Rapidamente, ó, o xt sobe e aqui ele rapidamente chega a esse valor que está aqui. Estabiliza ali. Ele tende a esse valor aqui, que é 0,666, qualquer coisa, tá certo? E fica aí para sempre. Ou seja, ele é um comportamento que tende a um determinado equilíbrio, podemos falar assim na linguagem do economista. Sabe? Ele tende a esse determinado ponto fixo. Esse gráfico que está aqui, um pouquinho mais difícil de entender, que é o seguinte: nesse eixo que está aqui, é colocado xt. Nesse eixo que está aqui, é colocado xt mais 1. Certo? Então, essa parábola que está aqui é aquela equação do mapa logístico. Certo? É a equação do mapa logístico. E esta reta que está aqui é a reta de 45 graus que indica o ponto fixo. Por quê? Porque o ponto fixo é quando eu coloco xt do lado direito, eu obtenho xt do lado esquerdo. Certo? Ou seja, eu tenho, é chamado ponto fixo. Certo? Quando a variável independente, ou a variável independente, ela é reproduzida na variável dependente, e aí o ponto já não tem mais trajetória, ele simplesmente continua desse ponto e para sempre, eternamente, então se chama um ponto fixo. Então essa é a reta em que xt é igual a xt mais 1. Né? Xt mais 1 é igual a xt mais 2, xt mais 3, xt mais 4, etc. Então você começou aqui com 0,2. Então, xt, né, é 0,2. Né? Aí você vê qual vai ser o xt mais 1. Vai ser esse valor que está aqui. Certo? Então, para fazer aquele movimento de pegar o valor que obteve xt e jogar do lado direito, é esse movimento que está aqui. Certo? Aí, quando o xt mais 1 é igual a esse xt que está aqui, eu obtenho um outro valor. E assim por diante, eu tenho o gráfico que descreve o comportamento da variável. E a informação dos dois gráficos é a mesma, só que a apresentação das informações são diferentes. Eu gostaria de saber se tem qualquer dúvida, eu gostaria de esclarecer, senão depois fica mais complicado. Quando ele chega naquele ponto, a trajetória desce? Ele converge, você tem uma espiral de convergência num determinado ponto. E esse gráfico, essa perna que está fora de cá, quer dizer? Qual? Aqui está do lado, à direita do ponto fixo. À direita. A parte descendente da curva. A parte decrescente. Essa parte também. Não, é simplesmente aquela equação, que é uma equação de parábola. Eu sei, mas estou dizendo. Ele chega ali no ponto fixo, não é? E para ali, mas depois ele decresce, né? Não. Ele acumula em cima desse ponto fixo. Ele vai assim. Aqui ele entra numa espiralzinha e tende ao. Só que ele não é uma convergência direta, né? É uma convergência ele roda em torno do ponto fixo. Não sei se ficou claro. Tá certo? Você começa com 0,2. Né? Você começa com 0,2. 0,1 de fato. Né? 0,1. O segundo momento é alguma coisa como 0,3. E aí ele vai indo. Só que a mesma informação está aqui. Eu começo aqui, né? Vou até lá em cima para saber qual é o valor do próximo xt. Aí transfiro esse valor para o outro lado da equação, calculo de novo
cada movimento desse, para cá, é aquela coisa de, do lado direito da equação, eu calculo um valor, obtenho o lado esquerdo, pego o lado esquerdo, ponho no lado direito, volto a obter o valor do lado esquerdo, né? Bom, então, nesse intervalo, naquele intervalo que eu mencionei anteriormente, né, eu escolhi um valor para fazer, você vê que aquela equação, ela produz uma dinâmica que converge num determinado ponto. Se eu tivesse, depois eu colocaria a equação. Vou voltar para vocês olharem de novo a equação. Você veja que se eu colocar essa parte, isso daqui, tá certo? Eu tenho um termo em xt, que é xt multiplica 1, e tenho um termo em xt quadrado, isso que é uma parábola. Então a equação, esse lado direito é a equação de uma parábola. Por isso que foi desenhada uma parábola lá. Essa é uma equação não linear, né? Não linear. Não linear. Não linear. Equação quadrada. Bom, então é aquele caso em que o R, quando o R é menos de 1/4, não foi colocado nada. Tá certo? Se eu colocar aqui, o que acontece? Suponha que eu comece aqui, quer dizer, o R menos de 1/4, quer dizer que vem um valor assim, vai para zero. Tá certo? Quando o R, que ele diz aqui, né, quando o R está entre menor que 1/4, a população se extingue. Quando o R está entre 0 e 3/4, eu escolhi um valor, ou seja, eu escolhi 7 sobre 10, o comportamento é esse. Você converge para um determinado ponto. Né? É como se fosse a teia de aranha isso daqui. Independente do tamanho do R. Não, o R foi fixado, ele é parâmetro. F é 3/4, aqui é 7 sobre 10. Tá. Então, ele converge para um determinado ponto. Né? Certo? Agora, quando o R, nós estamos ainda no caso em que o F está entre 0, desculpa, está errado, não pode ser 0, certo? Entre 1/4 e 3/4. Entre 1/4 e 3/4. E aqui de novo repetir o mesmo erro. O sistema ele tem dois pontos de equilíbrio. Um deles quando x igual a 0, o outro. Né? Vou voltar. Vamos ler aqui e depois a gente volta. Quando R está entre 1/4 e 3/4, o sistema tem dois pontos de equilíbrio. Um dele é quando xt é igual a 0, o outro quando o xt mais 1 é igual a xt. Né? O primeiro deles é instável, o segundo é estável. Vou explicar o que é isso. Vou botar aqui. Se eu olhar naquela equação, se eu colocar do lado direito da equação xt igual a 0, o lado esquerdo vai ser 0. Então, 0 leva ao 0. E você volta e vai ficar sempre em cima do 0. Agora, se eu pegar, esse é um ponto de equilíbrio. O 0 aqui é um ponto de equilíbrio. Outro ponto de equilíbrio é esse ponto que está aqui. Certo? Só que esse aqui é estável, esse aqui é instável. O que significa isso? É tudo intuitivamente aqui, não tem rigor matemático. Se eu deslocar um pouquinho, né, aqui fora desse ponto, o que acontece? Ele não volta para o 0, ele vai convergir para esse. Então, este aqui é estável, este é instável. Além de ter, quando o xt é 0, não respeita a condição de unicidade. Né? Qualquer resultado, qualquer R. Isso é evidente. Quando o xt é 0, é um ponto fixo para qualquer valor de R. Então, note-se que existe uma área em torno do ponto de equilíbrio, né, que é chamada bacia de atração do atrator de ponto fixo. Isso é uma nomenclatura. E se R for acima de 3/4, por exemplo, R igual a 8 décimos, o que acontece? Né? Agora nós vamos observar que vai ter um ciclo limite de 2 períodos.
né? Olhando, eu fiz o gráfico em Excel, fica mais claro, tá certo? Aqui é o tempo, né? Certo? Aqui é o tempo. Aqui você tem ele não converge mais com um determinado ponto. Ele vai ficar oscilando em torno de um ponto, certo? Aqui você tem oscilação em torno de um ponto. Então, na verdade, o sistema mudou de comportamento, né? Antes você tinha um comportamento. Formou num período. Aqui é periódico. Antes o sistema onde ele convergia para um ponto, tá certo? Convergia assim, né? Para um ponto. Agora ele roda em torno do ponto, tá certo? Ele roda em torno do ponto de equilíbrio, né? Aqui esse gráfico mostra isso, né? Você sai daqui, ele vai para lá, ele vai entra na bacia de atração e fica aqui nesse quadradinho. Ele não vai para esse ponto que está aqui, certo? Ele vai rodando em torno desse quadradinho que é o atrator, mas não entra para dentro, certo? Fica. Esse aqui então é o gráfico correspondente. Esse aqui é o mesmo gráfico simplificado, tá certo? Para mostrar só o atrator. Então, se eu solto aqui, ele roda em torno desse quadrado, mas ele não entra dentro do quadrado nunca. Então, o que é importante notar que antes você tinha, mudando um parâmetro daquela equação, você tinha convergência para um ponto fixo, agora você tem um comportamento periódico. Agora aquela palavra, ela é imutável ao R? Aquela palavra do seu... Não, depende do R. Depende do R. Suponha que o R agora é 0,8. Né? Nesse caso, haverá um ciclo limite com período igual a 4. Vamos ver o diagrama para ver o que acontece. Em vez de ter um comportamento periódico que vai e volta, você vê que ele tem dois, é como se tivesse dois períodos, um embutido no outro. Né? Você tem um ciclo e outro ciclo, um ciclo misturado com o outro. Certo? E se eu olhar, né, o comportamento, você tem isso daqui. Né? Aqui é difícil ver, mas é a linha de dentro, né, vai para lá, ele roda uma vez em torno do quadrado menor, depois volta para rodar no quadrado maior. Isso fica mais claro tirando só o atrator e deixando só o atrator para ver. Sai aqui, ele vai, ele roda aqui, entra, roda no outro e sai. E fica assim eternamente. Então, agora o comportamento mudou de novo, tá certo? Porque antes tinha um período, agora você tem um comportamento periódico de dois ciclos, embutido um no outro. E se o R for exatamente igual a 1, né? Nesse caso, é importante ver que o sistema é determinístico ainda, né? Mas ele apresenta um comportamento que é chamado caótico. Tá? Se nós olharmos o diagrama de temporal, a gente observa isso daqui. Tá certo? Não sei se fica claro que não existe uma regularidade nesses pontos. Os pontos eles se distribuem aí como se fosse uma variável aleatória. Por isso que é chamado causa determinístico. Então, é a mesma equação, apenas mudando o parâmetro, a gente obtém três tipos de comportamento diferentes. Comportamento de tendência a um ponto fixo, comportamento periódico, comportamentos periódicos de mais de um ciclo, tá certo? Quando esses ciclos vão aumentando, ele vai, primeiro é um ciclo de 2, depois um ciclo de 4, depois um ciclo de 8, depois um ciclo, e os ciclos eles vão se multiplicando, no final da coisa, quando R é igual a 1, você tem o que é chamado caos, certo? O caos determinístico. Qual é a ideia? A ideia é, dados esses pontos que estão aí, se eu passar
um teste estatístico qualquer para saber se tem tendência ou não tem tendência, ele vai dizer que não tem tendência nenhuma, ele é puramente aleatório. Então, o comportamento aparente é como se fosse uma variável aleatória, e o comportamento, mas nós sabemos que ele é determinístico, tá certo? Porque uma única equação é que gera o sistema. Se aumentar o tempo muito grande, de maneira nenhuma ele se repete essa... Não se repete. Ele é aleatório, certo? Como isso daí está no R, tá certo? Não repete nunca. É um pouco parecido, só que aqui o contexto é determinístico, com a ideia de ergodicidade que o Tomé perguntou na aula passada. Então, esse daí é quando você olha aqueles mapas, você vê tudo que está lá, tá vendo? Você vê ele roda todo esse espaço daí que é o 0 e 1, né? Esse espaço de variação, um espaço de fase de variação da variável, e ele percorre isso daí como se fosse uma coisa aleatória. Bom. Mas, professor, mas ele vai mudando o período, mas ele vai sempre flutuar em torno de numa certa área, numa bacia de que seria o que nós podemos chamar de economia de uma tendência, né? Não. Aí, no caso, uma tendência... É um simplex, ele fica dentro uma área, né, em que ele varia, mas dentro dessa área ele não tem, ele é dito caótico porque a probabilidade de qualquer ponto, isso aqui é a mesma. Qualquer ponto dentro dessa área é a mesma. E ao longo do tempo ele vai percorrendo sempre novos pontos e fica aí com um comportamento que é aparentemente estatístico. Ele é aparentemente aleatório, né? Aparentemente aleatório, quando não é aleatório. Certo? Por isso que ele é chamado caos determinístico. Então, o que a gente fez? Tá certo? Né? A gente fez o seguinte, mostrou, por meio desse exemplo, três casos que tinham comentado. O caso em que o sistema dinâmico tende para um ponto fixo, o sistema em que ele é periódico e o sistema em que produz caos. Essa é a equação mais simples que produz caos. Os matemáticos sabem que para gerar caos, eu preciso pelo menos uma equação a diferença finita. Uma equação a diferença finita eu gero caos. Agora, se eu tiver equação diferencial, eu preciso de pelo menos três. Qual a razão? Eu não sei. Certo? Mas o fato é que para gerar caos com o sistema, não um sistema de diferença finita, mas um sistema de equação diferencial, eu preciso três equações. Bom, então, eu vou apresentar para vocês rapidamente o que é o chamado diagrama de bifurcação. Exatamente, ele tenta mapear o que acontece, tá certo? Com o sistema quando eu mudo F. Esse eixo aqui é F, tá certo? Tá? Esse eixo aqui é F. A imagem é ruim, tá certo? Mas nesse ponto que está, nessa parte que está aqui, ele tende para esse ponto que está aqui. A partir desse ponto ele tem um ciclo. Aqui não dá para ver direito, mas tem uma bifurcação aqui, é chamada bifurcação. Aqui, quando o F vai crescendo mais, ele tem outra bifurcação. Ele vai bifurcando assim de dois em dois. A imagem é ruim, mas é assim, tá? Bifurca, depois bifurca na ponta de novo, bifurca, até a bifurcação se tornar como se fosse infinita, tá certo? Quando 1 chega a 1, e aí então o sistema ele percorre no espaço como um todo. E ele explode ou? Hã? Ele explode? Não, também não. Ele
Não, ele fica dentro desse... Antes de voltar àquilo que eu pulei, vamos observar algumas características do sistema quando ele é caótico. Os sistemas caóticos, eles são determinísticos, não aleatórios, pois nesse segundo caso os estados são independentes entre si, ou seja, não correlacionados. Né? No caso do sistema determinístico, eles são perfeitamente correlacionados, no sentido de que um ponto determina o outro inexoravelmente. Uma característica dos sistemas caóticos é que eles são sensíveis às condições iniciais. Quando você muda a condição inicial, pequena coisa, o comportamento inicialmente acompanha daquele qual você partiu, mas depois de um certo tempo você vê que eles divergem totalmente. Certo? Isso então foi criada essa metáfora, tá certo? Do chamado efeito borboleta. Eu não sei se... ela foi criada porque depois que se descobriu o caos, se escreveu o livro didático, livros didáticos para explicar esse assunto, e aí o autor, para criar uma coisa sugestiva, ele deu essa ideia, tá certo? O fenômeno, ele é caótico, né? Para dar um exemplo de fenômeno caótico, ele imaginou o seguinte: você tinha uma borboleta, sei lá, na Amazônia, bate a asa, né? Isso desencadeia um processo na atmosfera, tá certo? Que tem consequências que vai chover em Nova York. Ele construiu um exemplo, né? Então, o que é a ideia de efeito borboleta? A ideia de efeito borboleta é de pequenas alterações têm efeitos surpreendentes, digamos assim, certo? Mas isso é um pouco história. Na verdade, o que você tem é o seguinte: a sensibilidade às condições iniciais. O comportamento do sistema, por menor que seja o afastamento que você produza no sistema, ele produz uma trajetória que inicialmente acompanha a anterior, mas logo diverge completamente. Certo? Ou seja, é um sistema cujo comportamento é imprevisível. Certo? Isso para o mesmo R, né? Mesmo R. Para o mesmo Ele é imprevisível. Então, se um fenômeno... Embora tenha aquela faixa do R que ele não varia. Isso. Não é. Quando ele está no R igual a 1, certo? Que aí é que você tem o caos, certo? Você tem um comportamento caótico. Então, estou supondo que o R é igual a 1. Então, aqui nós estamos no campo da matemática, tá certo? Né? Posso discutir o assunto do comportamento desse fenômeno matematicamente, mas também se descobriu que existem comportamentos na natureza que têm a característica próxima de fenômeno caótico. Certo? O que significa isso? Que esses fenômenos são imprevisíveis, certo? Porque o sistema matemático, como eu disse para vocês, é fechado, é determinístico fechado. Se eu sair da mesma condição inicial, eu vou achar, qualquer que seja o t que eu queira, eu vou achar o ponto exatamente o ponto que o sistema é determinístico, ele está determinado desde o começo até o fim. Se eu pulo um pouquinho, né, matematicamente, eu obtenho uma divergência com a trajetória anterior. Agora, se um sistema natural ele tem um comportamento caótico, o sistema natural ele é aberto. Ele sofre, digamos, influências. Então, o sistema natural que é regido por uma lei caótica, ele é imprevisível, certo? Então, vou voltar aqui. Por isso é que o caos, essa história aqui, né? Existia, né, a partir da física newtoniana, tá certo? Os físicos eram newtonianos. Esse físico francês chamado Laplace, tá certo? Ele fez essa conjectura que ficou famosa, tá certo? Né? Que é chamada o determinismo. O que é o determinismo? Né? E o determinismo foi uma coisa fortíssima, certo?
Porque se você aceita o determinismo como no sentido não apenas metodológico, mas no sentido de que o mundo é determinístico, sabe? Não é? Então tudo é previsível. Sabe? Se tudo é previsível, e eu racionalmente posso aprender essa previsibilidade, eu posso controlar o mundo. Sabe? A ideia determinística é um pouco a ideia que está por trás daquilo que o Hayek critica, sabe? Da que ele chama de razão construtivista. Sabe? E o que é a conjectura de Laplace? Então, isso aí é uma citação do próprio Laplace. Vemos o estado presente do universo como efeito dos estados antecedentes e como causa dos estados que se seguem. Uma inteligência superior que conhecesse todas as forças atuantes na natureza em dado instante, assim como as posições momentâneas em todas as coisas no universo, seria capaz de compreender numa simples fórmula os movimentos dos grandes corpos, assim como dos simples átomos do mundo. Veja que esse aí é o extremo, né, digamos assim, da racionalidade construtivista. Tudo é previsível. Sabe? Previsível porque existe uma concepção aí de mecânica, uma concepção mecânica da natureza, mas há também, mesmo dentro da concepção mecânica, há uma crença, tá certo? De que os sistemas são regulares. Eles têm uma regularidade, que essa regularidade pode ser prevista por meio de leis, e eu posso usar essas leis para controlar, dominar e transformar o mundo. Certo? Evidente que o caos, ele mesmo no âmbito do mecanicismo, mesmo nesse âmbito, a ideia de caos, ele nega o determinismo. Certo? Porque se o sistema natural ele é possível, se existe sistema natural com comportamento caótico, certo? O sistema natural é inerentemente aberto, ele é imprevisível. Certo? Então eu não posso controlar esse sistema. Certo? Então, o caos, de uma certa maneira, ele representa uma causa determinística, do ponto de vista filosófico, assim, algo que derruba, tá certo? Uma crença extremamente arraigada no pensamento moderno, científico moderno. Certo? E também se descobriu, né, no campo da matemática, depois estudando fenômenos naturais, que o caos, o comportamento caótico é muito mais generalizado do que se supôs mesmo de início. Sabe? Existem muitas coisas no mundo que têm comportamento caótico. O famoso Elia Prigogine, que é um físico químico que estudava um tipo de reações químicas, tem um nome esquisito, vou tentar repetir aqui, que ganhou o prêmio Nobel de química, de física, não sei agora, estou um pouco confundido, mas o fato é que o que ele estudava eram reações químicas que tinham comportamentos caóticos. E por ele estudar essas equações, matemática e laboratorialmente, né, estudou isso, ele ganhou o prêmio Nobel por volta de 40, por aí. De qualquer forma, né, é bastante geral, né, a possibilidade de estudar os sistemas dinâmicos descritivamente usando computadores modificou radicalmente a visão do mundo, né, determinística que tinha nascido com o Newton e tinha sido levado ao seu extremo pelo Laplace. Né? Se descobriu que os sistemas podem ter comportamentos caóticos. Bom, voltando aqui ao... Bom, então essa primeira parte
essa primeira parte, nos levou a perceber aquilo que eu tinha dito. O sistema dinâmico pode ter 4 comportamentos padrões. Nós até agora vimos 3. Certo? Para gerar o outro comportamento que os matemáticos classificam de complexo, eu preciso de um sistema não serial. Certo? Tem que ter um sistema que tenha paralelismo. Então vamos agora estudar um exemplo, né? Um exemplo que é um exemplo bastante interessante do ponto de vista econômico, que nos ajudará a ver o que é esse tal de comportamento complexo do ponto de vista matemático, certo? Ficando dentro do âmbito desse âmbito. E esse é um artigo que foi publicado numa talvez muitos consideram uma das mais importantes revistas de economia ou de econômicos do mundo. Esse artigo ele foi proposto para ser publicado nessa revista, ele não conseguiu a publicação, ele foi publicado nessa categoria de papers e proceedings, né, que não é a revista principal, mas é um número que eles fazem todo ano a partir da reunião da American Economic Society. Então, os presidentes de diferentes campos indicam artigos e, afinal de contas, o artigo do Brian Arthur foi indicado para ser publicado. Inclusive porque ele tinha sido publicado uma versão anterior na revista Nature, porque a revista Nature é comandada não por economistas, mas é comandada por físicos, químicos, etc. Eles acharam a ideia do artigo muito interessante. Sabe? Então esse é um artigo famoso que nos permitirá pensar o que é complexidade nesse sentido estrito que nós estamos vendo aqui, como algo que tem um padrão, tá certo? Não é nem um padrão cíclico, nem um padrão de equilíbrio e nem um padrão caótico, tá certo? Bom, vamos ver o que é o artigo. Na verdade, o artigo é muito pequeno e ele está, de fato, resumido aqui. Isso aí é um resumo do artigo que eu traduzi, tá certo? Então, no começo, simplesmente é como se nós estivéssemos lendo o artigo nas suas partes mais importantes. Quando chegar na hora do modelo, aí eu vou ter que fazer um esforço adicional de explicar como que o modelo é construído, tá certo? Então, o Brian Arthur, ele está fazendo, digamos assim, dentro do âmbito da teoria econômica padrão, certo? Ele não é nenhum revolucionário, ele não é alguém que está propondo a derrubada da teoria econômica, nada disso. Ele simplesmente é um economista que tem uma formação de engenheiro e que estudou muito áreas da matemática, como processo estocástico, sistema dinâmico, etc. E quando ele foi para a economia, ele achou, bom, por que não aplicar essas coisas que eu aprendi como engenheiro na área de economia? E então ele nessa ingênua busca dele de renovar ou expandir o campo da ciência econômica, encontrou obstáculos formidáveis, sabe? Porque ele contrariava um preceito da economia ortodoxa, né, que é bastante arraigado e difundido, é que o sistema econômico tem que ser pensado, pelo menos num primeiro estágio, por meio estaticamente. Só depois, né, é que eventualmente você pode considerar o aspecto dinâmico. Então a análise estática é central.
E aqui, evidentemente, o Brian Arthur colocava a análise dinâmica como central. E isso chocava com o preconceito dos economistas. Deixa eu fazer um pequeno parênteses para contar uma história, se dá uma relaxada. Quando eu fiz, depois que eu fiz exame, entrei na PEC para ser aluno de pós-graduação em economia, então começou o curso e tal, e aí um colega meu, certo, falou, teve a seguinte ideia: vamos pedir, né, para a direção do curso fazer o curso com base dinâmica. Nós não queremos nada desse negócio de economia estática, certo? Nós queremos economia dinâmica. E aí, conversando, tal, eu não entendíamos direito. Sabe, o aluno de pós-graduação entende, a gente entende as coisas mais ou menos, passou na graduação, tal, não tem uma compreensão profunda das coisas. Eu sei que ele conseguiu convencer a turma a fazer a petição, para transformar o curso, em vez de estudar prioritariamente estática, estudar dinâmica. A reunião foi feita, era um ambiente democrático, veio até o diretor do IPE para discutir com os alunos, né, para nos mostrar que aquilo não tinha o menor cabimento, não tinha sentido, foi uma verdadeira loucura. E o Brian Arthur, nós não tínhamos instrumento para mostrar para ele que era possível, mas o Brian Arthur estava tentando fazer a mesma coisa, com muito mais, digamos, bala na agulha que nós. Assim mesmo, ele penou um bocado. Isso há quantos anos? Há quantos anos isso? Esse artigo, esse artigo é de 94. 94, mas a luta dele... Não, sabe da pena. Eu queria saber a idade. Essa provocação foi forte. Eu acho que eu comecei a estudar em 75, acho. Não, faça o cálculo. Com a graduação de 4 anos. Demorou, tinha mestrado, doutorado, demorou pra caramba. Mas, professor, eu estava aqui pensando no seguinte, fazendo uma comparação de aula, que realmente vai dar ponto, dos filhos e tal. Se a abordagem estocástica, ela também, ninguém pode prever um ponto no modelo econômico. É impossível prever um ponto, é impossível prever um intervalo. O erro, ele se distribui tão loucamente como esse caos, né? E até ele não tem nem trajetória, porque ele, ao mesmo tempo que ele está aqui, no outro momento ele está lá, ele não tem lei. Não tem Lei dinâmica, ele não tem lei aí. Tem uma lei estatística. Não é? Mas a única coisa que eu acho que difere em termos de resultado, se alguém fosse fazer um modelo econômico para prever aqueles pontos do sistema, né, de série temporária, alguma coisa, se ele conseguiria prever, mas a única diferença que eu acho é que essa tal de ergodicidade. No modelo econométrico, a gente supõe que a distribuição e probabilidade são invariantes no tempo. Não é isso? Nesse daí, com certeza, a evolução ela é variante, porque ela pode ter uma variância muito maior em certo período, depois diminuir, não é isso? Mas em termos de resultado, todos os dois, se eu tiver certo, todos os dois vão fazer flutuar em torno de um determinado ponto, que seria a tendência, que seria o que em econometria nós chamamos de estatística de esperança. O valor esperado, o erro e tal, vai flutuar em torno daquele ponto. Nesse daí, nós poderíamos dizer isso, que haveria uma esperança, um valor esperado em torno daquele ponto fixo, independente de qual seja a trajetória. Não tem.
tem uma distribuição. Não. Por exemplo, se você fosse fazer analogia, tentar prever. Porque ele está ali flutuando, mas aquela pessoa mostrou, embora ele tivesse diferentes tipos de flutuações, diferentes padrões, mas eles também estão flutuando em torno de uma reta ali que eu colocou. Não, aquela reta é uma reta horizontal, mas ela poderia ser, talvez, uma tendência, né? O que seja. Né? Aí tem o seguinte, sabe? O sistema, ele é determinístico. Não, você é. É um sistema determinístico. Certo? Do ponto de vista lógico, o determinístico é não aleatório. O aleatório é não determinístico. Tá certo? O problema é que o sistema determinístico tem um comportamento aparente, que é um comportamento aleatório. Agora, se você quer pegar os pontos gerados por um sistema determinístico e tratar como um sistema aleatório, tá certo? Você pode, entendeu? Aí você pode querer. Qual será a distribuição de probabilidade, a distribuição que rege esses pontos? É a distribuição uniforme, por definição. Por distribuição uniforme. Eles não têm não tem nenhuma restrição no processo de localização dos pontos, da distribuição uniforme. Tá certo? Mas o que é importante do cálculo determinístico é, tá certo, que ele é uma espécie de revolução no pensamento mecânico, tá certo? Mecânico, ficando no âmbito do pensamento mecânico. Isso que é importante, porque ele contraria uma crença bastante arraigada na física e etc. Inclusive tem um problema aqui, tá certo? Porque aquele trecho do Laplace que eu citei, ele está num livro de probabilidade, num livro, o Laplace é um grande matemático, e é um livro de probabilidade. Mas a probabilidade, veja que a tese determinista está num livro de probabilidade. Por quê? Por que acontece isso? Porque já a física tentava entender certos fenômenos que têm muitas causas, fenômenos muito complicados, certo? Que a única maneira de tratar era estatisticamente, tá certo? Mas ele não afirmava que a realidade tinha comportamento estatístico. O estatístico era apenas um recurso metodológico para analisar um processo determinístico, porque a natureza era pensada como determinística. Tá certo? Dele, tá certo, para ver o que ele diz. Veja que ele vai contestar um pouco, assim, implicitamente, modestamente, tá certo? O modo usual de conceber a racionalidade e a economia como racionalidade perfeita, lógica e dedutiva tem sido extremamente útil. Ele fez uma concessão, segundo Bryan, para gerar soluções de problemas teóricos. É um Keynes. Fazendo uma concessãozinha para não brigar com isso. Não quer brigar com... Mas esse procedimento, segundo ele ainda, demanda excessivamente do comportamento humano. Muito mais, de fato, do que ele é capaz de realizar. Ou seja, ele supõe é uma coisa óbvia, sabe? Que as suposições de racionalidade que se usa, seja na teoria neoclássica, seja na teoria dos jogos, elas são não consistentes com a racionalidade do próprio ser humano. Certo? Ela é muito exigente. Há duas razões pelas quais a noção de racionalidade perfeita ou dedutiva não funciona em certas situações complicadas. A capacidade lógica humana não é capaz de enfrentar situações que envolvam um nível elevado de complexidade. A racionalidade humana é limitada. Aqui ele está fazendo uma citação implícita do outro prêmio Nobel, que é o Herbert Simon, que contestou ou tentou criar uma linha de pesquisa que obedece, digamos, alguns cânones gerais da teoria neoclássica, mas queria enfraquecer essa suposição de racionalidade, né? Que é a chamada racionalidade limitada. A segunda condição é a seguinte:
Em situações interativas, não é razoável que cada agente possa supor que os outros agentes operam com racionalidade perfeita. Eles têm que fazer suposições falíveis sobre os seus comportamentos possíveis. Isso aqui é uma coisa importante, tá certo? Né? Que é o seguinte, mesmo nós estamos aqui no âmbito do individualismo metodológico. Você está tentando explicar os comportamentos econômicos a partir dos indivíduos, certo? O que eles pensam, como eles agem, etc. Né? Então, você tem um comportamento coletivo, né? São muitos agentes, certo? Então, aquilo que cada agente quer fazer depende do quê? Depende do que o outro quer fazer, certo? Né? Se eu quero obter um determinado resultado, esse resultado depende dos outros indivíduos que influenciam nesse processo. Então, né? Então existe um problema aí que é chamado de autorreferência, certo? Cada um daqueles que participa desse complexo de ação tem que fazer um cálculo sobre o que o outro vai fazer, certo? Então se e nesse caso, diz ele, não é razoável supor que eu tenho racionalidade perfeita e que todos os outros tenham racionalidade perfeita. Né? Ele tem que fazer suposições falíveis, ou seja, suposições que os outros possam obedecer ou não. Certo? Ele está tentando criar uma situação de coordenação de ações individuais, tá certo? E colocando aí o problema que é o problema da coordenação das ações individuais, que depende das expectativas que uns têm do comportamento dos outros. Bom, então, nesse caso, diz ele, está-se num mundo de crenças subjetivas e de crenças subjetivas sobre crenças subjetivas. Premissas compartilhadas, bem definidas e objetivos cessam de existir. E assim, a racionalidade dedutiva não pode mais funcionar. Você não pode concluir a partir de certas premissas. Os economistas, diz ele, obviamente estão conscientes desse fato. A questão não é saber se a racionalidade perfeita atua na prática, mas, ao invés disso, é saber o que colocar em seu lugar na modelagem teórica. Certo? Então, veja qual é a estratégia de argumentação dele. Olha, o que foi feito com racionalidade perfeita adiantou, foi interessante e tal, né? Mas há situações em que isso não parece razoável, em que isso não parece adequado, tá certo? Mas, e como fazemos nessa situação? O que nós podemos colocar no lugar daquela teoria que faz a suposição de racionalidade perfeita? Né? O que nós podemos colocar no lugar? É aí que ele está preparando o terreno para enfiar o modelinho dele. No mundo complicado e mal definido, os seres humanos reais empregam métodos imperfeitos de raciocínio para avaliar a situação enfrentada e para fazer previsões sobre o comportamento futuro. Esses métodos não são dedutivos, mas indutivos. Certo? Ou seja, eles olham determinados fatos da situação, né? E aí, a partir daqueles fatos, eles fazem conjecturas. Acho que vai ser isso e, portanto, eu vou fazer isso porque eu acho que vai ser isso. Né? Então ele diz, os homens são seres excepcionais na capacidade de descobrir e reconhecer comportamentos que têm benefícios evolucionários. Em problemas complicados, eles buscam encontrar padrões. Simplificam o problema construindo modelos internos temporários. Às vezes, esses padrões são inconsistentes. Raramente, são perfeitamente inconsistentes. Tá? Conscientes. Inconscientes. Às vezes esses padrões são inconscientes, raramente são perfeitamente conscientes. Eles fazem deduções circunstanciadas baseadas em hipóteses e agem com base nelas. São regras que têm validade limitada, tá certo? E que eu utilizo se elas funcionam bem, se elas são adequadas para atingir os meus objetivos. Quando eu estou usando determinadas regras inconsciente ou conscientemente, não funciona, eu mudo as regras, tá certo? Já dizendo que o nosso comportamento econômico é muito mais próximo disso do que daquele comportamento otimizador, tal como nos apresenta
as teorias econômicas padrões. Aí a experiência é central, né? Ciência espectral é um processo de conhecimento. Eu estou sempre aprendendo, sempre tendo um determinado conhecimento, modificando esse conhecimento, me adaptando ao ambiente, tá certo? Procurando me ajeitar na situação que vão aparecendo. A expectativa racional seria indutivo ou dedutivo, professor? Como é que... Na perspectiva dele, ele está usando esse indutivo e dedutivo, eu não quero discutir isso, mas na perspectiva dele seria dedutivo. Tá? Aqui é um comportamento em que tem aprendizagem, tem processo de conhecimento, é por isso que ele chama de indutivo. Você vai experimentando, vai mudando os modos de comportamento. É uma espécie de... Mesmo nessa perspectiva aí, pode-se dizer que os agentes procuram fazer o melhor que podem dentro das contingências? Bom, isso aí é quase uma tautologia, né? Tá certo? No sentido de que, dado os conhecimentos que as pessoas têm, tá certo? Dado os conhecimentos, supondo que ele é uma pessoa racional no sentido usual da palavra, no sentido da teoria econômica, tá certo? Porque ele usa bem as informações que ele tem, que ele faz sentido pensar que ele procura usar as informações que ele tem da melhor forma possível. Agora, também aí continua tendo problema, porque eu não tenho certeza sobre muitos conhecimentos, eu tenho um conhecimento que é falho, eu erro, tá certo? Posso não ser capaz de usar todo o conhecimento que de fato eu tenho. Existem imensas limitações. Mas essa colocação do inconsciente que ele faz aí, a associação, portanto, intensivamente como comprovação empírica, porque a publicidade faz. É eficaz, ninguém gasta um dinheiro na publicidade à toa. Ela não apela à racionalidade em momento algum, ela sempre apela à emoção, ao sentimento, à empatia. É uma coisa muito mais, menos racional e mais profunda do que o apelo à racionalidade. Ninguém anuncia, porque isso aqui é melhor por isso, e descreve, não. O negócio é botar uma mulher bonita, olha uma situação agradável, faz um... As associações são sempre emotivas e não racionais. Impressiona os que vendem, né? A publicidade não caminharia dessa maneira, ela faria o apelo racional. Isso é uma contraprova com relação a essa expectativa do comportamento racional do indivíduo. Do ponto de vista realista, não há dúvida de que nosso comportamento não é todo racional. Mesmo não discutindo teoria econômica, discutindo o que está fazendo, o comportamento comum nosso na vida não é um comportamento nunca plenamente racional. Porque você tem uma porção de informações que tem emoção, como você citou, tem regras que não estão presentes no seu consciente, elementos que a psicanálise traz, da existência de uma parte do nosso cérebro que funciona sem que nós saibamos que está lá se passando, sabe? Etc. Bom, o nosso comportamento real é absolutamente distante do comportamento tal como descrito pela teoria neoclássica e também talvez distante do comportamento como ele vai descrever aqui, que é muito mais simples, digamos assim. O problema seja maior. Eu quis chegar a isso, o problema talvez seja maior. Talvez seja, tá certo. Mas ele está querendo... Porque a ciência aqui, ela tem uma ciência que tem uma pretensão, vamos dizer assim, pragmática, tá certo? Você não quer conhecer o mundo como a verdade do mundo, você quer conhecer como é que ele funciona, tal, para você se virar, para você... Assim, instrumental. Um conhecimento instrumental. Por isso, para mim, o exemplo dos publicitários é bom, porque a coisa deles também não está fazendo pesquisa para eles é vender, acabou.
Então, se os homens raciocinam dessa maneira e não se deseja fazer suposições altamente heróicas sobre o seu comportamento, põe-se a questão de como modificar os modelos utilizados na economia para torná-los mais adequados ao mundo real. Há um caminho, ele vai propor esse caminho e este está delineado no que se segue. Aí ele vai começar a descrever a maneira como ele vai pensar o problema econômico. Então ele diz assim, num problema atípico em que ações acontecem no tempo, é preciso fixar uma coleção de agentes. Como se faz o modelo, né? Provavelmente heterogêneos. Agora veja que os agentes não serão mais, digamos, um determinado padrão fixo. Eles são heterogêneos. Assume-se que eles sejam capazes de criar modelos mentais baseados em hipóteses ou crenças subjetivas, ou seja, regras. Então, são um conjunto de agentes heterogêneos que criam regras a partir de percepções subjetivas. Esses modelos devem ter expressões matemáticas simples, que devem descrever e predizer alguma variável ou ação. Eventualmente, modelos complicados de formação de expectativas são necessários. De qualquer modo, eles têm, em geral, a seguinte forma: se a situação Q é observada, o resultado ou a ação D é previsível. Então, a ação X deve ser tomada. Certo? Então, uma compreensão abstrata de como que um agente econômico supostamente age, tá certo? Ele observa alguma coisa, né? Então, se ele observa aquilo, então o resultado D é previsto, e aí então ele faz qualquer coisa que chamou de X. Então, os agentes aprendem quais são as hipóteses que funcionam. Após certo número de experiências, eles descartam as hipóteses que têm desempenho ruim e geram novas hipóteses. Isto cria um mecanismo interno de esterese, de substituição de regras. O modelo de crença é aceito não porque ele é correto, não há meio de saber isso, mas porque ele funcionou no passado, ele é mantido enquanto não se acumularem falhas suficientes para condená-lo. Em geral, há uma mudança lenta e constante das hipóteses. Bom, deixa eu ter uma ideia. Para sobreviver e reproduzir, as espécies animais têm de se porem à prova na vida prática, adaptando-se constantemente no processo de competição que ocorre num ambiente criado também por outras espécies. O mesmo ocorre com as regras que orientam os comportamentos. Veja que aqui tem uma informação importante, que ele vai tratar as regras como se elas fossem espécies. Assim como a teoria da evolução trabalha com uma unidade que é a espécie, tá certo? Né? Essas espécies, elas se adaptam, elas se reproduzem, elas se modificam e se adaptam. Assim ele vai pensar, as regras, elas se reproduzem, elas se modificam e elas se adaptam. Ele então vai fazer uma analogia com a teoria da evolução. O mesmo ocorre com as regras que orientam os comportamentos. Elas têm de ser comprovadas na prática, proporcionando uma adaptação adequada para aqueles que as empregam. Então, vamos observar o que é o modelo El-Faraó. Bom, agora, então, até esse momento, foi dada uma ideia abstrata do que ele quer fazer. Agora vamos ver o que é exatamente o modelo que ele fez, como ele coloca essas coisas em prática. Então ele diz assim, há um bar chamado El-Faraó. De fato, esse bar, segundo consta, ele existe de fato, é um bar irlandês que tem lá na cidade de Santa Fé e que os professores do Instituto de Santa Fé costumam frequentar, parece que às quintas-feiras. Então, esse bar, ele usou o nome do bar. Aqui não tem o farol. Tem o farol. Tem o farol. E o bar do farol. Então, o modelo é assim, tem esse bar, ele é frequentado por um conjunto de pessoas. No modelo, ele colocou 100 pessoas. Tem 100 pessoas que frequentam esse bar
E esse ele fixou. Então, em cada quinta-feira, cada um deles decide independentemente. Cada um deles está na sua casa, tá certo? Independentemente de todos os outros, se ele vai ou não vai ao bar. Ele tem que decidir isso. O bar é pequeno e fica cheio demais se receber mais de 60 pessoas. Então, se o bar for, as pessoas decidirem e coincidir de mais de 60, o bar fica cheio e fica chato. Tá certo? Então, não há um meio de descobrir se o bar vai estar ou não cheio em cada dia. Tá certo? Porque cada um decide independentemente, né? Cada um não sabe o que o outro vai decidir. Então, o que vai acontecer? Tá certo? O bar, exatamente, chega na hora de ir ao bar, o bar ou está cheio, ou está vazio, ou está chato, ou está legal, vai depender, não é possível prever isso daí. Tá? Então, aí ele vai modelar isso daí. Cada frequentador tem que fazer a sua estimativa. Ele tem que fazer ele tem que tomar uma decisão se ele vai ou não vai. Certo? E aí ele fez o seguinte: ele irá ao bar se prever que menos de 60 pessoas devem frequentá-lo no dia em consideração. Se hoje, por exemplo, eu acho que vai dar menos de 60, então eu vou. Se eu estimar que mais de 60 não irá, eu deixo de ir. Certo? E os frequentadores, eles não fazem acordos prévios. Eles não se reúnem, um telefone um para o outro. Você vai, não, isso não existe. Não tem o leiloeiro. Não tem leiloeiro, não tem nada. Ele tem que decidir. É como se... Você podia pensar também o problema do investimento dessa maneira. Cada capitalista tem que decidir se investe ou não. Tá certo? Ele investe se todos os outros investirem. Ele não investe se um número grande não investir. Porque aí o investimento dele vai sobrar capacidade. Então, é uma situação econômica que tem um certo apelo à realidade. Então, as decisões de cada frequentador não dependem de suas visitas prévias previamente. Elas dependem da história da frequência do bar, que é conhecimento comum de todas as pessoas. Por exemplo, num certo momento a história é essa aí. Uma semana foi 44, na seguinte 78, na outra 56, na outra 15, na outra 23, na outra 67, etc. Não tem assimetria de informações. Todo mundo sabe a mesma coisa. Todo mundo sabe a história de frequências. E com base na história de frequências, ele vai ter que fazer a sua estimativa. Então, como é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma coisa heterogênea. Certo? Primeiro, vamos ver como é que é a regra. A regra é assim, ó. O mesmo que na vez anterior. Tá certo? Por exemplo, se foi 65, minha regra é: se foi 65 na última vez, agora vai ser 65. Isso é uma regra. Certo? A média das 4 últimas semanas, né? É outra regra. Tendência nas últimas 8 semanas. Aí ele é um econometrista, ele traça a regra de regressão para saber a tendência. O mesmo na vez antecedente à última registrada, igual a 22. O mesmo que na quinta semana antecedente, 70, etc. Bom, isso aí, então, existe uma quantidade, na verdade, é uma possibilidade infinita de regras. Buscar o padrão sempre se repete. Não, primeiro eu estou dizendo, olha, existem regras, e essas regras são muitas, infinitas. De fato, são infinitas. Agora, admite-se que cada frequentador possui um pequeno conjunto dessas regras. Cada frequentador, ele tem uma coleção de regras, em que ele usa ou não usa essas regras. E se ele usa ou não usa essas regras, ele faz ele tem um registro da eficiência da regra. Tá certo? O que ele faz? Certo? Ele usa, por exemplo, ele usa a regra X, a regra tal. Aí ele vai, tá certo? Se a regra previu corretamente, ele tem no caderninho dele, registra que a regra previu corretamente. Se a regra não previu corretamente, ele põe que a regra não previu corretamente. E aí ele vai mudando as regras no início. Ele usa uma regra num dia, outro dia ele usa outra regra, outro dia outra regra, e vai registrando.
Depois de um certo tempo, ele tem uma ideia da eficiência das regras. E aí, então, ele começa a usar a regra mais eficiente. Né? Então se admite-se que cada computador possui um pequeno conjunto de regras, ele registra a eficiência de cada uma delas como regra de predição. A regra mais eficiente é considerada por ele como a regra tipo. Depois de um certo tempo, ele usa aquela regra que é mais eficiente. As regras que se mostraram menos eficientes até o presente momento são mantidas como alternativas. Elas são mantidas, ele vai avaliando ainda se a regra é boa ou não. Em cada momento, pois o agente tem condições de escolher a regra de predição mais eficiente do seu ponto de vista. Veja que aqui, cada um dos 100 tem um conjunto de regras totalmente diferente do outro. Pode ser que tenha uma regra aqui que aparece no portfólio do outro, etc. Mas o conjunto, cada um deles é diferente do outro em termos de regra. Cada um deles faz a avaliação da eficiência da regra e usa a regra mais eficiente. Assim que uma decisão é tomada, o seu sucesso ou insucesso é verificado. O registro dessa eficiência é atualizado. Note-se que as regras mais credíveis determinam as decisões dos frequentadores, mas a história das frequências determina que regras devem ser consideradas ativas. Há, pois, uma ecologia de regras que coevolve. Tá certo? O que quer dizer isso aí? Quer dizer o seguinte, tá certo? A regra que vai funcionar para mim, tá certo? Ela vai depender da regra que os outros 99 usam. Tá certo? Então tem uma ecologia de regras. Então, a regra que é mais eficiente para mim depende das regras que os 99 outros estão usando. Tá certo? Os outros, cada um deles tem um conjunto de regras, estão usando uma determinada regra. Então a melhor regra para mim é aquela, mas depende da regra que os outros estão usando. Se eles mudarem as regras, a minha regra que é eficiente pode não ser mais. Então é um processo que eu tenho de constantemente ir me adaptando a esse processo. Bom, o modelo está construído, mas ele não pode ser resolvido analiticamente. A solução só pode ser obtida por simulação. Breuer então fez o seguinte, aí que está. Então, veja, esse tipo de modelo, tá certo? É uma questão econômica, de fato é uma situação econômica de alocação de recursos, né? É uma situação de alocação de recursos numa determinada situação, certo? Que é o seu tempo, né? Você tem uma satisfação ou insatisfação e você... mas esse é um problema econômico que não pode ser resolvido analiticamente. O que ele chama analiticamente é fazendo um sistema dedutivo tal como os sistemas usuais da teoria econômica. Aí ele diz... Fazendo um parênteses, do ponto de vista da teoria neoclássica, desse problema, eu mas trazendo para a teoria neoclássica como que esse problema seria resolvido. Então, eu estou imaginando que a teoria neoclássica faria assim. Modelo de Foucault. Ele podia partir da teoria de utilidade esperada, dizer assim, olha, um grupo dos 100 tem uma aversão à determinado tipo de condições. Outro grupo, da média dos 100, tem uma propensão. Então, com base nisso, se definiria uma função de utilidade esperada para cada um, e aí se calcularia, digamos assim, uma probabilidade de que para um conjunto eles iriam ou não. Então, eu vejo que, de fato, isso teria também uma certa limitação, porque seria realmente bastante simplificadora essa abordagem aí. Veja, como é que ele não está negando que o problema, tá certo, de alocação de recursos, esse problema não possa ser tratado pela teoria neoclássica. Ele não está dizendo isso, tá certo? Ele está dizendo que essas hipóteses são muito exigentes, na verdade ele está dizendo que são irrealistas, então ele quer construir uma solução para o problema que é baseado em coisas que são muito mais, faz muito mais sentido diante da nossa experiência de decisor, digamos, na esfera econômica.
o objetivo dele é esse, o objetivo não é mostrar que ele criou um problema que não tem solução do ponto de vista neoclássico, não é isso, né? Exige muito do comportamento humano, né? Isso, pois é. Então ele quer fazer uma teoria diferente. Mas eu estou usando isso daqui apenas para mostrar, certo, o que se faz, tá certo, em matéria. Eu nem estou defendendo o modelo dele ou dizendo que é melhor que o outro, não estou discutindo isso. Estou tentando mostrar para vocês o que se faz, tá certo, quando você está pensando no âmbito alargando trabalhando com o conceito de complexidade na esfera da economia. É basicamente isso. Esse é um modelo típico que mostra o que é possível fazer. Sabe? Por isso que eu estou usando. Aí o professor de Santa Fé se torna alcoólatra. Hã? O professor se torna alcoólatra, tem que ir ao bar todos os dias para resolver. Então, nada disso é complicado para defender. Não, mas ele chega lá e fica animado. Tá? Então, eu fui em frente e fazer um experimento no computador. No experimento, para gerar alternativas, eu criei primeiro uma sopa de regras de predição. Então, aleatoriamente, distribuí cada dessas regras, de fato 6, 12 ou 23, para cada um dos 100 agentes. Eu não precisava me preocupar com as regras ineficazes. Se elas não funcionassem, não seriam usadas. Se elas fossem boas, elas seriam selecionadas após um certo número de rodadas. Dada uma distribuição de regras e a escolha da regra inicial, a eficácia relativa das regras estava determinada. O modelo é determinista. E aí, então, esse aí é um resultado típico. Tá certo? O que acontecia? O sistema ele vai oscilar em torno dos 60. Veja, é importante obter que esse resultado não é óbvio, de modo nenhum. Veja, regras é um futebol de regras, cada um usando regras diferentes e modificando conforme a regra funciona ou não funciona. Tem uma ecologia de regras. Entretanto, o sistema se coloca, ele flutua em torno exatamente dos 60. Tá certo? Ou seja, é como se tivesse uma mão invisível, tá certo? Usando a metáfora do Adam Smith, que depende do comportamento individual, ou melhor, ela depende do comportamento individual apenas na medida em que ele se integra num conjunto dos comportamentos. Certo? E o sistema consegue, digamos assim, flutuar em torno daquele valor que seria a situação de ótimo para cada um dos agentes. Né? Então essa ideia é completamente afastada da ideia usual de como se pensa, tá certo, comportamento econômico por meio da teoria neoclássica, etc. E, entretanto, com esse exemplo que está aí, ele conseguiu mostrar um modelo de sistema complexo e que tem um determinado padrão de regularidade, tá certo? Esse padrão de regularidade ele não é derivado dedutivamente, tá certo, do comportamento de todos os indivíduos. Ao contrário, ele vai gerando, né, um processo permanente de ajustamento, de adaptação. Cada elemento está se adaptando, não conhece o que os outros pensam, não sabe o que os outros pensam, ele simplesmente vai procurando se adaptar. Todos estão querendo se adaptar e o sistema se adapta. Professor, aí eu estou assim quanto é. Quer dizer, se esse modelo, se essa história fosse modelada do ponto de vista do rigor da teoria econômica, de consumidor representativo, gente que estava contando, certamente a solução seria essa também. Negativo. Certamente. Se todos Porque essa é a melhor solução. Com expectativa racional, se todos previssem que o bar estaria cheio, o que aconteceria?
ele ficaria vazio. Não, mas tem tentativa e erro, tá? Ele ficava vazio num dia, ficava cheio no outro, entendeu? Tentativa e erro, ele chegaria a isso. É aquela mesma coisa, não sei se foi o Oscar Alonso, que disse que, se foi o Oscar Alonso, que disse que se você tivesse um supercomputador, a solução do sistema econômico planejado seria, digamos, convergente com a solução competitiva. Né? Então é muito interessante, porque sai esse número de 60, né? Que é o ótimo, realmente, vamos dizer assim, né? No jargão do caso. Do ponto de vista de cada... Bom, você está tentando tirar conclusões aí que o Brian Arthur não tirou, certo? Ele apenas está mostrando que é possível formular uma teoria econômica que seria mais, segundo ele, na opinião dele, seria consistente com o comportamento usual mais comum das pessoas. Eu só estou usando esse modelo aqui para mostrar, tá certo, o que se faz, o que se pode fazer, tá certo, com esse tipo de modelagem e o que é aqui considerado um exemplo concreto, né, de situação de complexidade, tá certo? E que os agentes são heterogêneos, as regras são heterogêneas, tá certo? O sistema tem processo de realimentação interno, uma série daquelas características que nós discutimos inicialmente, elas aparecem aí, tá certo? Entretanto, é um exemplo de modelagem de sistema complexo. Mas existe uma certa racionalidade de cada gente, né? Ele está fazendo o melhor para si. Bom, aí, nesse caso, é isso. Certo? Eu queria mostrar agora o seguinte. Existe um programa chamado NetLogo, em que esse tipo de modelo ele foi aqui, ó, desse modelo você pode controlar o número, o tamanho da memória, ou seja, quantos dias cada agente considera em fazer a sua previsão. Você pode determinar o número de estratégias de cada agência. Aqui está determinado, eu posso mudar isso, tá certo? Conforme eu mudo, estou vendo que aparece lá, ó, pode ter uma, posso colocar 10, vou deixar 10. O tamanho da memória posso aumentar, pode diminuir. Eu posso escolher o que ele chama aqui aquele limite de satisfação, o nível de satisfação é ótimo, posso mudar isso. Quando eu dou o setup do modelo, o azul é o bar. Tá certo? O azul é o bar e o verde é fora do bar. As pessoas ficam decidindo ir ao bar. Aquele mais próximo do bar é qual? E esse aqui vai ser um gráfico dinâmico. Esse aqui é o gráfico dinâmico em que aparece no eixo horizontal o tempo e no eixo vertical a frequência de atendimento por dia. A regra de também por dia. Eu vou colocar uma velocidade baixa, né? Então, se você olhar o gráfico, ele exatamente obtém o mesmo tipo de resultado que o Brian Arthur obteve. Legal. Isso demora mais, Vê que é um modelo computacional que replica o modelo nesse caso a variância é bem alta, né? Tá certo? Se vocês olharem bem,
a variância ia bem alta. Às vezes está jogando bastante. Em alguns casos tem 20, 10, 15, em alguns casos o bar está cheio, super lotado. Tá certo? O senhor está mudando que parâmetro aí? Não, aí eu não mudei parâmetro nenhum, eu simplesmente fixei a memória como tamanho 4 e o número de estratégias como 10. Interessante que se vários dias. Uma das coisas interessantes é que se eu aumentar a memória, ele considerar um tempo maior, o desempenho melhora. É interessante isso. Então, a variância diminui expressivamente. Pelo fato de todos eles estão usando um tempo maior, eles melhoram o desempenho deles. Tem alguma alternativa de que ele não flutuasse? Qual seria a memória que... Ele não flutuaria se tivesse expectativa racional, porque nesse modelo de expectativa racional, ela é a probabilidade. Então seria, como tem 100, a probabilidade é 60 sobre 100, ou seja, se cada um escolher... a mesma regra, por exemplo. Não, aí dá exatamente o que disse o Luiz, tá certo? Se todos usarem a mesma regra, todo mundo vai prever que está cheio, fica vazio. Se prever que está vazio, fica cheio. Fica cheio. Portanto, erra com expectativa racional. A regra de expectativa... O inteligente vai dizer o que eu penso que vai acontecer, eu vai acontecer o contrário. Aí ele pensa que... A expectativa racional seria ir ou não ir com probabilidade 6 sobre 10. Tá certo? Nesse caso, o que eu observaria? Você observaria também uma flutuação em torno de 60, mas parecido com esse comportamento. Quanto mais regra, mais flutuação, né? Essa seria a conclusão? Sim, também provavelmente, tá certo? Provavelmente. Se aumentar o número de estratégia, eu posso aumentar, tá certo? Aumenta a variância. Aumentar a memória diminui a variância, aumentar o número de estratégias. Não parece, não. A memória é um número de pessoas? Não, é o tempo que ele usa de semanas passadas para estimar a próxima semana. Tá. Todos com a mesma memória, né? Isso, aí nesse caso é todos com a mesma memória. Bom, só por curiosidade, então isso aí é o que se faz em Santa Fé, digamos assim. Aproveitar para... Esse comportamento não se repete nunca. Se fizer de novo... Não, o comportamento ele tem essa ideia não é que a ideia de causa, a ideia de que é justamente um comportamento que não é nem regular, que converge para um ponto, nem cíclico, né? É um comportamento irregular, mas tem um certo padrão. Também não é caótico. Se fosse caótico, ele teria que flutuar ao longo de todo esse espectro de 0 a 100, sem regra nenhuma. Tá certo? Aí não, assim, aí ele tem um padrão. Esse padrão é que os matemáticos consideraram como chamaram de... E as condições iniciais também não afetam aí? Não. Pode começar em qualquer situação? Cada rodada é uma rodada, tá certo? O resultado é sempre novo, mas o padrão existe. Eu queria mostrar uma coisa aqui. O Tomé tinha falado em fractal. Esse padrão é quantificado? Esse padrão é quantificado, determinado? Bom, quantificado. Esse padrão que o sistema... Não, ele é um padrão de observação. Eventualmente você pode criar algum tipo de análise, de sistema para analisar algum aspecto do padrão, mas o padrão é uma ideia de observação, você observa. Quer ver? Vou colocar esse modelo aqui. Eu tenho até
Isso aqui é uma... Intuitivamente e simplificamente, a ideia de fractal, que é uma entidade matemática, é a ideia de uma regra simples que gera padrões extremamente complicados. Certo? Então aqui é uma simulação de um fractal chamado árvore simples. Né? Então você vê que surgiu um pontinho ali. Só que aqui eu vou, em vez de rápido, eu vou um por vez por outro, tá vendo? Tem uma regra que forma um tracinho, né? E o tracinho cria uma bifurcação, certo? Só que essa bifurcação, né? Vamos fazer uma segunda vez, tá vendo? Vai criando uma, só que é uma mesma regra algorítmica, é uma coisa simples algoritmicamente. Faz o tracinho, cria um ramo no tracinho, tá certo? Né? E aí ele vai, né? Até um certo ponto, ele vamos dizer, tem a geometria de uma árvore, tá certo? Tem uma regra matemática que gera tem uma geometria que é complicada em relação à regra. E, veja, isso pode ser usado para muitas coisas. Entendeu? Aqui é para estudar o congestionamento. Vou fazer mais devagar, senão... Veja que isso aí é um estudo do congestionamento. É uma coisa bem simples, né? Você circulariza o carrinho vermelho, e é uma coisa circular, ele volta, né? E a velocidade do carro vermelho ela oscila, como a gente tem experiência na prática, né? Que para, aí de repente começa a sair, você anda, para. Engarrafamento em Salvador é pior que isso. Então, aqui tem mil coisas aí. A gente pode baixar esse programa? Pode. NetLogo. Você vê que tem muitas coisas aí que tem arte, biologia. Se alguém quiser... Arte psicodélica. Ué, o cara tira fotografia disso. Eu tenho um jeito de transformar isso num arquivo, você pode imprimir, aí você já faz uma galeria. Ilusão de ótica, tem mil coisas aí. Ilusão número 1. Não sei, você estuda. Tem alguns que tem que estudar. Essas retas são paralelas. Parece? Como tem aquele centro, ponto no centro, parece que aquelas duas barras parecem que não são paralelas, mas elas... Tem mil coisas aí para fazer. Bom. Então essas são na verdade, a última coisa que eu queria falar é o seguinte: esses jogos do computador, na verdade é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Você tem um programa que cria ambientes virtuais com os quais você interage. Sabe? Então, basicamente essa é a ideia. Sabe? Então você tem, chegando ao final, demorou 2 horas, mas chegou. No final tem os 4 comportamentos que caracterizam. Então, e é esse tipo de
trabalho que se faz em Santa Fé. Não só no campo da economia, mas em geral. Eu sei que, professor, que eu já vi algum trabalho escrito do pessoal de Santa Fé, eles também dão uma contribuição para a compreensão do comportamento do mercado de valor, bolsa de valores, mercado de capitais e tal. Então tem alguns modelos muito mais influência de decisão de ir ao mar ou não, com a decisão de aplicar ou não para um certo número de agentes. Me parece que o comportamento dos agentes, tanto da decisão de ir ao mar, que mostrou aí, e tanto da decisão de aplicar ou não um determinado de ação, é muito parecido com isso aí, com essa coisa aí. Tem